No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o espírito da revolta, o espírito de Deus, que é o espírito da revolta contra todo o mal que assola a terra, que tem assolado a sua vida. Sim, o espírito da revolta venha se apossar de você, para que você venha se revoltar contra essa situação satânica que você tem enfrentado. Essa situação de injustiça, porque nada é mais cruel, nada é mais abominável, nada é mais nojento do que a injustiça. A injustiça faz com que todo o nosso ser clame. A injustiça faz com que até mesmo as entranhas do nosso ser se revoltem, porque elas vêm do diabo. O diabo é o causador da injustiça. Ele é o injusto que paira na face da terra. Isto nós temos visto e revoltado contra tudo e contra todos. Porém, o espírito da revolta, o espírito de Deus, não se revolta contra instituições. O espírito da revolta não se revolta contra pessoas. O espírito da revolta não se revolta contra Deus. O espírito da revolta só se revolta contra a injustiça, o espírito da injustiça. Então, o espírito da revolta se revolta contra as injustiças. Contra as injustiças, não contra as pessoas que são usadas pelo espírito da injustiça. Então, minha amiga, meu amigo, seja possuído pelo espírito da revolta, que é o espírito de Deus, que nós vamos falar já já sobre tal, mas que você venha se vestir desse espírito, para que você venha virar a essa situação, para que você venha tomar posse da justiça que vem de Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção a uma coisa que eu vou dizer para vocês. E você que é pastor, você que é bispo, você que é esposa, você que é fiel membro do corpo do Senhor Jesus, da igreja, você que tem carregado a fé no Senhor Jesus durante anos, ou até mesmo dias, não importa. Mas você vai aprender a tomar posse das promessas de Deus por meio da fé. A fé é atrevida. Você sabia disso? A fé é o poder de Deus, disponível para todos
os que creem na sua santa palavra. Então, se você crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, então você tem a fé disponível de Deus, que é o poder de Deus, para lutar e tomar posse daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Veja só, nós falamos ontem e queremos repetir hoje. Deus nos dá a fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E esse dom que Deus nos dá é justamente para que aqueles que creem na palavra dele venham usar em benefício próprio, em benefício pessoal. Portanto, a fé que você tem aí agora, nesse momento, você está me ouvindo, eu não sei onde e nem qual é a sua situação neste instante. Mas eu sei uma coisa, se você tem fé no Senhor Jesus, então essa fé foi dada pelo Espírito de Jesus. Ora, ele lhe deu essa fé, não foi para você ficar carregando como uma bijuteria, como se fosse um enfeite no seu pescoço, não. Ele lhe deu essa fé, sabe para quê? Para você lutar contra o espírito da injustiça, o espírito da destruição, o espírito que veio para roubar, matar e destruir. Jesus nos tem dado esse tesouro inesgotável, imensurável, infinito, para que nós venhamos tomar posse das suas promessas. Você verifica, por exemplo, que o povo de Israel tinha a promessa da terra prometida, não é isso? Mas ele teve que lutar, ele teve que agir, ele teve que atravessar o Mar Vermelho, ele teve que atravessar o Rio Jordão, ele teve que enfrentar as muralhas de Jericó, ele teve que enfrentar os inimigos, ele teve que lutar. Mas o anjo do Altíssimo ia à frente dele. Então, quando você se dispõe a usar a fé que Deus lhe deu, então o anjo do Senhor vai à sua frente. Está escrito isso. Lá em Êxodo, capítulo 23, você vai ver isso. Que o anjo do Senhor vai à frente dos que o servem. Vai à frente daqueles que são servos dele, que creem nele, que acreditam nele. Então, você me ouve neste momento e fica lamentando, fica choramingando, você fica reclamando com as outras pessoas, e você está errada, você está errado. Você não tem fé? Para que você fica lamentando com os outros? Por que você fica reclamando com os outros? Os outros vão resolver o seu problema? Não, não vão resolver. Então não adianta você reclamar com eles. Não adianta você gastar saliva com pessoas que não vão resolver nada. É ou não é? Então, use a sua inteligência, minha amiga e meu amigo. Use a sua inteligência. Não conte com ninguém. Não conte com ninguém. Deus lhe deu a fé para você depender dela. Deus lhe deu a fé para que você pudesse usá-la como ferramenta de conquista, ferramenta de guerra contra a injustiça, de guerra contra o inferno e para que você tome posse de tudo aquilo que ele, Deus, prometeu. Portanto, a fé é atrevida. A fé é atrevida, mas ela é conquistadora. Uma fé que não seja atrevida não é conquistadora. Por exemplo, há pessoas que têm fé, mas aceitam, acatam os problemas, as injustiças, e ficam esperando que Deus venha resolver o problema delas. Não, não vai resolver. Deus não vai resolver. Deus lhe deu mecanismos, Deus lhe deu ferramentas para que você pudesse vencer os seus problemas. E você tem que vencê-los. Como? Através da sua fé revoltosa. Mas, bispo, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Como é que eu faço para colocar essa fé
em prática. Como é que eu faço? Na prática, como é que eu faço? Veja bem, você vai ouvir o testemunho da Marley, ela vai mostrar para você como é que se usa a fé. Como é que ela, dirigida pelo Espírito Santo, usou a fé que fez mudar a vida dela. Vamos ouvi-la. A primeira injustiça que eu sofri na minha vida foi na vida sentimental. Hoje aqui meu marido, né, casados há 23 anos, mas eu sofri uma injustiça muito grande, pessoal. Meu marido, nós somos casados há 23 anos e durante 8 anos ele teve um relacionamento extraconjugal com as minhas 2 irmãs. E então, assim... Você sabia disso ou não sabia? No momento, não. Na época, não. E nos primeiros 3 anos do nosso casamento, eu fui a mulher mais feliz que possa existir, vamos dizer assim. A mulher, ela sabe quando ela é feliz e quando ela não é num relacionamento por completo. E eu era a mulher mais feliz da vida, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Ele chorava e dizia, mas amor, por que tu está chorando? Nós vamos vencer. O Senhor Jesus nos garante isso. Porque a mulher, quando ela está, bispo, sendo fiel ao marido, quando ela não trai nem sequer em pensamento, o que acontece? A partir do momento quando tu descobre uma traição, é a pior dor que possa existir na face da terra. A traição. Então eu sofri. Eu sofri durante 2 anos. Foi seu primeiro namorado? Ou não? Foi o meu primeiro... Vamos dizer assim... Primeiro homem. Primeiro homem, primeiro e pastor. único. Exato. Quer dizer, Exato. mais injustiça ainda. E nesse intervalo, bispo, de traição, surgiu um monte de coisas, né? Eu sendo um militar da Força Aérea, eu sendo graduado da Força Aérea, e o meu contra-cheque estava com R$9 na carteira. R$9, eu recebia R$9, entrou uma miséria assim. Quer dizer, humilhação. Uma humilhação. Depois, logo em seguida, entrou a doença. Qual doença? Meus 2 filhos, um com leucemia e outro com meningite. Sem dinheiro, seus filhos doentes. Isso não era justo. Eu me perguntava, né? por quê? Por que eu? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Poxa vida, sempre trabalhei, estudei, fui reta, fui fiel aos meus pais, tive educação. Aí você se lançou e demandou justiça de Deus. Sim, senhor. Daí eu coloquei em prática mais ainda tudo que me era ensinado. Então, assim, eu busquei, eu sacrifiquei, nós fizemos o voto da justiça. Nós 2 daí, porque daí nós podíamos olhar um no olho do outro. Quando eles falaram toda a verdade, eu saí correndo pro quarto. Eu dobrei meu joelho no chão, botei meu rosto no chão e disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Porque eu perdoo eles aqui agora. E eu perdoei os 3 naquele momento. Às vezes a gente está passando por uma injustiça, a gente não sabe por quê, mas a gente fica questionando a Deus. A gente tem que o quê? Viver a fé. Colocar em prática tudo o que é nos ensinado. E logo em seguida já veio a resposta. A minha vida mudou ali. Veio promoções da Força Aérea que eu não esperava, né? Que hoje sou suboficial. Né? Com essa veio a graduação, né? Que eu era não tinha recebido ainda a graduação. Recebi a resposta da graduação, tudo, né? Os filhos estão curados, gente. Os 2, o crânio está abençoados. Inteiro. Filhos abençoados, casamento, vida sentimental, familiar. Arrebentou. Deus abençoe, tá bem? Você vê, ela fala aí, ela não entrou muito em detalhes por conta do tempo, mas você pode imaginar, deduzir o que a Marley gemeu. Gemeu, porque quando você cumpre a sua parte, quando você faz o que lhe é devido, e a outra parte, no caso do marido dela, fazia o contrário, estava traindo, é muito duro para quem é traído. É muito duro. A traição é algo satânico, diabólico. A traição, lembra de Judas, que esteve ao lado de Jesus durante todo o seu ministério.
3 anos e meio ao lado de Jesus. Ele era um homem de confiança. E por isso lhe foi dado o direito, o privilégio de ser o tesoureiro de Jesus. Judas guardava as ofertas, ele era o responsável pelas ofertas. De repente, ele pega da oferta, ele rouba da oferta. E não satisfeito com o dinheiro da oferta, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quer dizer, era um homem venal, extremamente venal, quer dizer, um homem satânico. Diz o texto que o diabo entrou nele, por isso ele foi injusto, por isso ele foi traidor. E a verdade, a bem da verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando uma pessoa é traidora, é o diabo que entrou nela. É Satanás que tomou a mente dela e a fez trair. Ora, o pior se dá com a pessoa traída. Como é que Jesus enfrentou aquela situação? Como é que você pode imaginar? Você que já foi traído ou traída, sabe o que Jesus passou. Sabe o que ele passou. Então, para que você possa reverter essa situação, não adianta você se revoltar contra a pessoa. Jesus não se revoltou contra Judas. Não. Ele se revoltou contra Satanás. Essa é a realidade. E nós temos que nos revoltar contra o espírito traidor. E não contra a pessoa que nos traiu. Você verifica, por exemplo, quantas pessoas, quantos ex-pastores, ex-membros, ex-bispos saem por esse mundo afora falando horrores a meu respeito. Foram pessoas que sentaram à minha mesa da mesma forma como Judas sentou à mesa com Jesus. Mas depois saíram e ficaram falando cobras e lagartos. Ora, minha amiga e meu amigo, eu não vou ficar com ódio dessas pessoas de forma nenhuma. Eu as perdoo. Mas eu sei que elas foram usadas ou têm sido usadas pelo próprio Satanás, porque um filho do diabo não é capaz de levantar nenhuma acusação contra aqueles que são de Deus. Especialmente se já comeram no prato dele, não é verdade? Durante 30 anos. Tem gente aí que comeu no nosso prato durante 30 anos. E só depois de 30 anos é que achou que eu estava errado. Então, minha amiga, meu amigo, Satanás é o espírito da traição, é o espírito do engano, é o espírito sórdido da traição. E para que nós enfrentemos a traição, nós temos que usar o atrevimento da fé no espírito da revolta. Mas revolta não contra a pessoa, mas revolta contra o espírito que age dentro da pessoa, que a faz trair, acusar, difamar, injustiçar, perseguir, etc, etc, etc. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, é por isso que inicialmente eu orei para que você receba o espírito da revolta, porque se não for no espírito da revolta contra as maldições que vêm sobre você, não vai acontecer nada. Porque Deus nos tem dado a fé para isso. Deus nos deu a fé para que nós venhamos usá-la em benefício próprio e tomar posse daquilo que Ele tem prometido na sua palavra.
e usar essa revolta contra o causador da traição, da injustiça. Então você tem que estar imbuída desse espírito da revolta para mudar a sua história, minha amiga e meu amigo ouvinte. Porque Deus honra aqueles que usam a sua ferramenta, quer dizer, que usam o seu poder, a sua autoridade, que é a fé. A fé é a autoridade de Deus, para que nós venhamos nos revoltar contra as injustiças que Satanás tem trazido a este mundo. É uma fé inteligente que a gente usa. Não adianta você ficar aí choramingando, Senhor, me ajude, Senhor, fulano, beltrano, abençoa. Isso não vai resolver. O que vai resolver é o seguinte: em nome do Senhor Jesus, espírito da injustiça, espírito sujo, sórdido, imundo, espírito de Satanás, que tem usado fulano, que tem usado beltrano para trazer essa injustiça para mim, em nome do Senhor Jesus, desgraçado, seja amarrado, seja acorrentado e desapareça do meu caminho. Aí sim, a sua oração vai resolver. Aí sim, você vai ver que a sua fé vai funcionar. Você vai verificar que a sua fé vai ter praticidade. É assim que você tem que agir. Você verifica que essa senhora, a Marley, quando ela soube da traição do marido dela com as duas irmãs dela, ao invés dela ficar chorando, reclamar para a mãe, reclamar para Beltrano, brigar com o marido, o que ela fez? Ela colocou os joelhos no chão e a cara também. E falou com Deus: ó Deus, eu não aceito essa situação. Então, amiga e amigo ouvinte, faça do seu limão uma limonada. Use a autoridade, o poder que Deus lhe deu para você vencer essa situação. Não fique aí choramingando, não fique aí mendigando oração. Ó, bispo, ora para mim, fulano, ora para mim, fulano faz isso, faz aquilo. Não. Você tem autoridade. Você tem a autoridade do Senhor Jesus, que é a fé. A fé vem do Espírito Santo. Eu falei, a fé é um dom de Deus para aqueles que creem na sua palavra vencerem os seus problemas pessoais. Essa é a realidade. Se você não se revoltar contra a fonte da injustiça, não vai resolver. Não adianta você se revoltar contra o patrão, ou contra o empregado, contra o governo, quem quer que seja. Você tem que se revoltar contra o espírito da injustiça. E neste dia 16, nós estaremos de branco, com palmas na mão, invocando o Senhor da justiça, que é o nosso Senhor. Se eu sirvo ao Senhor da justiça, então eu tenho o direito de avocar para mim a justiça que ele proclama. E ele, obviamente, fará justiça aos seus escolhidos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a fé que nós temos passado para as pessoas. Deus nos deu fé para que nós nos revoltemos contra as injustiças criadas pelo diabo, por Satanás. E é isso que você tem que fazer. Use esse caminho, use essa dica, essa pista, para você tomar posse de tudo aquilo que você quer. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Maria Cristina, tenho 39 anos e eu sofri muita injustiça nessa vida, porque eu vim de uma família pobre, onde meus pais não tinham uma boa situação financeira, e eu passava muita dificuldade. Eu tinha 12 irmãos e a gente não tinha nem o básico. Então, eu já era uma criança revoltada. Daí eu casei para ver se eu mudava de vida e aí a minha situação piorou. E daí eu comecei a passar dificuldade.
eu comecei a morar de favor, morava em um barraco, onde a humilhação era muito grande, era muita injustiça, porque molhava mais dentro do que fora, e daí eu não tinha nem o básico para dar para minha filha. Aí eu arrumei um trabalho em uma pastelaria, onde eu comecei a ganhar R$15 por dia, mas eu era muito humilhada. Eu trabalhava, eu dava o meu melhor, só que eu só recebia injustiça. Eu fui até agredida nessa pastelaria. Já morava em um barraco, dormia no chão com a criança. Daí eu comecei a passar fome. Eu passei tanta fome que eu peguei uma doença, uma gastrite nervosa, e eu fiquei muito magra. Eu pesava 36 quilos. Passei muita injustiça. E se não bastasse a humilhação, eu fui ainda trocada pelo meu marido. Ele me abandonou, me deixou sozinha no barraco, onde eu fiquei com a minha filha, e ele me trocou por outra, me trocou por uma amiga, uma conhecida, que foi muita injustiça. A dor era muito grande. Foi nessa situação, no fundo do poço, que eu passei a obedecer a palavra da justiça. Eu fui até o trono de Deus e eu clamei por justiça. E hoje, eu que fui abandonada, fui rejeitada, hoje eu casei novamente, hoje eu tenho um homem que me ama, que me realiza, que me trata igual uma princesa. Hoje eu amo e sou amada, hoje eu sou muito feliz. Eu não moro mais no barraco, hoje eu tenho 2 casas, tenho uma vida confortável, hoje eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, hoje eu tenho uma vida de qualidade. E para quem ganhava R$15, hoje eu tenho meu próprio negócio. A minha vida mudou completamente. Eu posso dizer que depois que eu fui diante do trono de Deus, Ele fez justiça na minha vida. Meu nome é Alexandre, eu tenho 44 anos e tinha uma vida injustiçada. Eu trabalhava muito e não tinha nada. Uma pessoa solteira e que não conseguia comprar nem o básico. A empresa que eu trabalhava me oferecia um salário de miséria, um salário pouco. E à noite eu complementava isso como motoboy. E as 2 rendas eu ajuntava para mim poder sobreviver, né? Eu falo sobreviver porque o trabalho começava às 6 da manhã e terminava 11 da noite. Eu morava de favor, morei de favor mais de 10 anos. Eu tinha que chegar, meu quarto era fora da casa. Para usar o banheiro, eu tinha que achar horário para usar. E trabalhando nesses 2 empregos, o último emprego eu ganhava uma pizza. E no outro dia eu levava essa pizza para mim almoçar, para mim economizar o ticket do almoço. Aquilo lá eu fiquei, a revolta aumentou dentro de mim. Aí até que eu cheguei na Igreja Universal e ouvi a palavra da justiça. Eu olhei para dentro de mim e vi que na minha vida não tinha justiça. Eu não tinha justiça. Eu queria justiça, mas eu não tinha justiça. E o que eu fiz? Aquilo lá entrou na minha mente, entrou dentro de mim, e aquilo lá foi como um leão. Eu vivi aquilo e falei, isso é para mim. E coloquei em prática tudo que eu ouvi. E diante do trono de Deus, eu alcancei a justiça. Hoje, eu tenho um casamento abençoado, com uma esposa maravilhosa, temos 2 filhas. A justiça de Deus foi tão grande na minha vida, que para quem morava num quartinho, hoje eu moro numa casa muito boa no condomínio fechado. Hoje nossa casa tem 9 ambientes. Para quem tinha restrição de ir no banheiro, hoje a minha casa tem 6 banheiros. Para quem trabalhava em 2 empregos, hoje nós temos uma empresa. Nós damos empregos a famílias. Hoje nós temos os veículos da empresa. A minha esposa tem o carro dela. Hoje eu tenho meu carro. Hoje, com a justiça de Deus, hoje eu alcancei vários imóveis alugados para investimentos. Hoje nós podemos ter o melhor, dar o melhor para minha família, para minhas filhas. A nossa vida é de qualidade. Eu sou um homem que respeito e sou respeitado. Então, a justiça de Deus chegou na minha vida. A justiça de Deus realmente chegou na minha vida. Mas chegou porque eu me apresentei diante do trono de Deus. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá.
Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória para mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória para ti Deus proverá. Eu sei que a vitória para mim Deus proverá. Eu sei que a vitória para ti Deus proverá. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu creio que com esses testemunhos e com a palavra que foi dada, você já tem
você tem uma fórmula, você tem uma receita de como enfrentar as injustiças que você tem enfrentado e sair vitoriosa com a justiça. Não há nada mais glorioso do que você alcançar uma vitória. Porém, essa vitória requer luta, requer a fé, requer atrevimento da fé, requer revolta. Você tem que ir partir para cima do espírito da injustiça com toda a sua força, com toda a sua fé, com todo o poder que Deus lhe deu, a autoridade dele para vencer. E você vencendo, Jesus então é glorificado na sua vida. Seja no problema sentimental, no problema material, econômico, seja no problema de saúde, seja no problema familiar, enfim, qualquer que seja o problema. Não há problema que não tenha o espírito da injustiça. Então lute contra esse espírito com a sua fé atrevida. A fé que é a autoridade de Deus, que é o poder de Deus que você tem nas suas mãos para vencer esses espíritos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Deus vê o que você tem passado, perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem luta não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. Deus vê o que você tem passado, perseguido, injustiçado, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto amargurado, tantos planos fracassados, tantas noites acordado. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem lutas não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é.
É tempo de Deus ver que covarde você não é. Covarde você não é.